Olá pessoal, tudo bem? Chegamos ao sétimo bloco de atividades, não é? Agora na disciplina de História o assunto é Revolução Agrícola e o período Neolítico. Só lembrando que no bloco anterior, o bloco 6, nós trabalhamos o Paleolítico e como era o cotidiano, né, o dia a dia das pessoas naquela época. Hoje vamos falar um pouquinho da Revolução Agrícola e suas consequências. Pessoal, só lembrando que nós já vimos no bloco 6, não é, relacionado aí ao estudo da pré-história. Tratamos das origens dos seres humanos, criacionismo e evolucionismo, processo de hominização, as fases da pré-história, não é? Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Falamos um pouquinho também do chamado nomadismo, não é? Que era então quando as pessoas se deslocavam de uma região para outra na busca por alimentos, seja por meio da caça, da pesca ou mesmo da coleta, e o domínio do fogo. Bom, esses assuntos nós tratamos até agora. Hoje vamos falar um pouquinho da Revolução Agrícola, quando então o homem aprendeu a produzir o seu próprio alimento. Além da Revolução Agrícola, ele também passou a domesticar animais, criar animais. E quais foram as mudanças, não é, proporcionadas pela Revolução Agrícola? É o que nós vamos aprender na aula de hoje. Pessoal, então quando teve início a prática da agricultura? Aproximadamente 11 mil anos atrás, região Oriente Médio. Como o homem, não é, aprendeu aí a praticar a agricultura? Observando a natureza. Então ele percebia que numa região onde ficava uma semente, um solo fértil, ali provavelmente aquela semente no futuro daria frutos. Então ele percebeu, não é, ele aprendeu a praticar a agricultura observando, não é, a própria natureza. Só uma observação importante aqui, que a agricultura ela não começou a ser praticada em todas as regiões ao mesmo tempo. Como assim? Trouxe aqui para vocês um texto, não é, do Jaime Pinsky, um livro chamado As Primeiras Civilizações. Nesse livro, ele faz a seguinte observação. Ó. Então, ele fala, né, conforme eu falei para vocês agora, que a agricultura começou a ser praticada na região do Oriente Médio há cerca de 11 mil anos. Perfeito? E também, além do Oriente Médio, na Índia. Só que na Índia, há 8 mil anos. Na China, há 7 mil. Na Europa, 6.500 anos. Na África, 5 mil. E por fim, nas Américas, 4.500 anos. Então vejam vocês, não é? 11 mil, 8 mil, 7 mil, 6.500, 5 mil e 4.500. Nós podemos perceber aqui então que, né, em todos os continentes houve a prática da agricultura, só que cada região no seu devido tempo, perfeito? Então aquilo que eu comentei com vocês agora há pouco. Ao início da prática da agricultura, mas não em todo o mundo, não é? Em todas as regiões do mundo, não. Cada região teve seu próprio, não é? Seu próprio tempo ali, digamos assim. Quando eu falei para vocês da região do Oriente Médio, coloquei para vocês aqui, ó, essa região, tudo bem? Então, os registros, não é, mais antigos, as evidências mais antigas da prática da agricultura está localizada nessa região aqui, ó. Tudo bem? Então, quando você observa o mapa mundi lá, aquela região entre África e Ásia, Europa e Ásia, não é? Essa região, então aqui que nós chamamos de Oriente Médio, foi aqui que teve início então a prática da agricultura. Até então, né, lembrando que nós estamos tratando de uma ciência, no caso a história, as evidências mais antigas até hoje, elas se encontram aqui na região do Oriente Médio, né? Seria ali Iraque, Síria, perfeito? E de repente cientistas, pesquisadores encontrarem vestígios mais antigos, seja na América, na África ou na Europa, essa questão então muda. Mas até agora os registros mais antigos seria na região do Oriente Médio.
Só uma observação aqui, pessoal, não é o que se produzia. Então, eu falei para vocês que cada região, dentro do seu próprio tempo, deu início, não é, à prática da agricultura. Claro, quando eu falo região, os povos que habitavam essas regiões. Então, por exemplo, ó, nós temos aqui na América, tá? Nosso continente, perfeito? Aqui na América, batata, tomate, feijão, milho. Tudo bem? Se nós pensarmos, por exemplo, na África, o café. Se nós pensarmos lá na Ásia, o arroz, a cevada. Lá no norte da África, sul da Europa, o trigo. Então vejam vocês, não é? Então cada região, produtos que nós utilizamos aí no nosso dia a dia e que nós consumimos no dia a dia, eles têm suas origens nas mais diversas regiões do mundo. E aí, quando eu falo para vocês da Revolução Agrícola, qual foi a consequência, não é, dessa importante revolução, dessa importante mudança que aconteceu lá na pré-história? Está aqui. A Revolução Agrícola proporcionou a sedentarização. Só lembrando, o nômade era aquele indivíduo, não é? Aquelas pessoas se deslocavam de uma região para outra na busca por alimentos, seja por meio da caça, da pesca, não é? E da coleta. Quando o homem aprendeu a produzir o seu próprio alimento por meio da agricultura, temos o processo de sedentarização. Ele não precisa mais se deslocar de uma região para outra. Agora ele vive na mesma região, não é? Por muito tempo. Ele praticamente não muda. Claro, em algumas oportunidades sim, mas ele vive em uma região por muito tempo. Por quê? Porque como ele produz o alimento que ele precisa, ali ele tem o que ele precisa, então ele não se desloca. Eu acabei de falar para vocês que a agricultura teve início lá no Oriente Médio. E não é à toa. Estou falando para vocês de uma região onde há um solo fértil e uma região banhada por rios. Bom, solo fértil e rio favorece o quê? A agricultura. Perfeito? Se o homem agora se torna sedentário, se ele vive na mesma região por muito tempo, ele tem também um tempo disponível para produzir novas ferramentas. Por exemplo, a chamada pedra polida. Vamos entender o que acontece aqui. Lá no bloco 6, quando nós tratamos do Paleolítico, eu chamei a atenção de vocês para o seguinte: Paleolítico, pedras lascadas. O homem nessa etapa da pré-história produzia suas ferramentas, mas vejam vocês, eram ferramentas extremamente importantes, não é? No entanto, digamos que um tanto quanto rudimentares, isto é, simples, não é? Eram pedras lascadas, madeira lascada. E já no Neolítico, quando ele pratica a agricultura, ele passa também a aprimorar, a melhorar o quê? Os seus instrumentos do dia a dia. Olha que interessante, nessa fase que nós estamos vendo na aula de hoje, que é o Neolítico, observem vocês o tipo de ferramenta que ele produzia. Aqui nós temos o que nós chamamos de biface, tá? Essas ferramentas que eu estou aqui colocando para vocês, para que eles utilizavam isso? Muitas vezes para abrir uma caça, abrir um fruto, perfeito? E aqui veja vocês que nesse caso, nessa segunda imagem aqui que nós temos, a ferramenta ela é melhor trabalhada, não é? A pedra ela é polida, bem trabalhada, diferente lá do Paleolítico, em que as pedras elas eram lascadas, ou as ferramentas que eles utilizavam. Então vejam vocês, aqui nós temos um processo de evolução. Outra questão importante que nós temos nessa etapa, a domesticação de animais. Então esses homens, além de praticar a agricultura, eles também passam o quê? A domesticar, a criar animais. Só reforçando para vocês então, temos o Paleolítico, não é? Que foi aquela etapa tratada no sexto bloco, não é? Em que o homem se deslocava, em que ele era nômade, que ele caçava, coletava, em que ele dominou o fogo. E agora, na aula de hoje, nós no bloco 7,
nós estamos vendo o quê? O Neolítico, com a prática da agricultura, a domesticação de animais e agora o homem se torna sedentário, tudo bem? Então ele vive numa região ali por muito tempo. E há uma outra fase da pré-história, tá? A chamada Idade dos Metais, que seria essa daqui. Conforme eu falei para vocês, no Paleolítico, Neolítico, no Paleolítico ele produzia as ferramentas mais simples. No Neolítico ele aprimorou essas ferramentas. E agora, na Idade dos Metais? Ele continua a produzir suas ferramentas, mas agora utilizando o quê? O metal para isso. Antes, tanto no Paleolítico quanto no Neolítico, era madeira lascada, pedra polida, não é? Agora não. Agora ele já utiliza o metal, isto é, uma ferramenta ainda mais elaborada. Só reforçando aqui esses dois períodos que nós vimos, não é, com maior destaque, claro que além do Paleolítico, do Neolítico que nós vimos hoje, há também a Idade dos Metais, extremamente importante. Mas vamos comparar aqui as fases que nós, né, trabalhamos aí com maior ênfase, o Paleolítico e o Neolítico. No Paleolítico, a prática do nomadismo, não é? É um período anterior ao domínio da agricultura, e os homens viviam o quê? Da caça e coleta de alimentos. Já no Neolítico, que foi a aula de hoje, nós temos o sedentarismo. O homem agora ele vive numa região por muito tempo, ele é fixo ali, não é? Claro que as mudanças podem acontecer, mas digamos que elas já não são tão frequentes como na época lá do Paleolítico, do nomadismo. Aqui nessa etapa, nós temos a prática da agricultura, a domesticação de animais, conforme eu chamei a atenção de vocês, e também o que? O desenvolvimento de técnicas de produção. Ele pratica a agricultura e ele vai buscar aprimorar o seu conhecimento para produzir sempre mais. Pessoal, então era isso para o bloco de atividades número 7, não é? A questão do período neolítico e a revolução agrícola. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Desejo a todos uma ótima semana e nos vemos no bloco 8. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só entrar em contato. Um abração e até logo.